Então, eu estava falando que o período ficou conhecido como época das décadas sangrentas, né? Porque as guerras, guerras internacionais, guerras civis, retornaram com mais intensidade nessa época. Motivos. As rivalidades geopolíticas, disputas territoriais, passaram a ser uma nova fonte de preocupação dos governantes. Né? Como eu estava falando na gravação anterior, o medo de revoluções persistia, mas aparentemente já não era tão assustador, tão perigoso como no passado. Então, com isso, os governos, né, passaram a arriscar mais, a realizar os seus objetivos geopolíticos, né, ou ambições geopolíticas, disputando territórios ou então vantagens junto com outras potências. Nacionalismo, a ideologia do nacionalismo, defendendo a independência de povos dominados por outros povos, ou então defendendo a unificação de povos separados, essa ideologia do nacionalismo ela vai ser difundida, mas agora adotada por governantes. Até então eram movimentos revolucionários que tentavam utilizar o nacionalismo para realizar os seus projetos políticos. O que a gente vai ter agora vão ser governos utilizando o nacionalismo e, em nome do ideal nacional, né, da criação de uma nova nação, vão tentar ampliar os seus territórios, dominar outras regiões. Isso aí vai ser uma grande novidade no período, né, gerando guerras motivadas pela questão nacional. O caso clássico foi o caso da Itália e da Alemanha. O reino do Piemonte, no norte da Itália, utiliza a bandeira do nacionalismo para dominar toda a Itália, afirmando que a Itália tinha que ser unificada pelo Piemonte, ou seja, a Itália tinha que ser piemontizada para formar um único Estado nacional. Mas um Estado nacional dominado por quem? Pelo governo Piemonte, pela monarquia piemontesa. Então, um governo utilizando o nacionalismo para se fortalecer na Europa. Amplia as fronteiras do Piemonte, muda o nome do país, de Piemonte passa a ser reino da Itália, mas, na verdade, a estrutura do Piemonte, com isso, né, a monarquia piemontesa se fortalece, virando uma monarquia italiana. Na Alemanha, o processo foi feito pela Prússia, o reino da Prússia, que acabou dominando os outros territórios da Alemanha, num processo de prussianização da Alemanha, e a monarquia prussiana virou a monarquia da Alemanha unificada. A Alemanha virou um império. Né, um império alemão com César, um Kaiser, né, que era, na verdade, o rei da Prússia. Então, a bandeira do nacionalismo, que na primeira metade do século XIX foi utilizada por movimentos revolucionários, geralmente liberais e republicanos, agora ela passa a ser utilizada por monarcas que vão tentar se fortalecer na Europa, nessas rivalidades geopolíticas, ampliando o seu território, defendendo a unidade nacional para poder aumentar a sua influência na região. Então, isso vai ser uma grande novidade, vai causar guerra, né? Porque para o Piemonte unificar a Itália vai ter que enfrentar outros países. Para a Prússia unificar a Alemanha, vai ter que enfrentar outros países. Então agora a gente vai ter, né, uma situação bem diferente daquela situação da primeira metade do século XIX. E outra razão do conflito vai ser, em alguns países, aí no caso vai ser mais um conflito interno, em alguns países a gente vai ter a resistência dos setores, das elites mais tradicionais, pré-capitalistas, contra a expansão do capitalismo, da modernidade capitalista, da modernidade, né, no sentido da industrialização capitalista. E nesse processo acaba gerando guerra civil, conflito civil. Foi o caso clássico dos Estados Unidos, né, com a guerra civil, guerra da secessão, quando os estados do Sul resolveram separar do restante dos Estados Unidos, criar um país independente, tentando preservar a escravidão que os sulistas, ou a elite sulista, acreditavam estava sendo ameaçada pelo novo governo americano eleito em 1860, né, encabeçado pelo Lincoln, que tinha uma plataforma abolicionista. Então, para evitar a expansão do abolicionismo, né, do trabalho livre, né, um dos símbolos da modernidade capitalista, o Sul vai tentar criar um país separado. Né, o Lincoln e o restante dos Estados Unidos não aceitaram a separação, invadiram o Sul e o resultado foi a Guerra Civil, Guerra da Secessão. Né. O que a gente vai ter, de uma forma geral, eu coloquei como característica nesses conflitos, é o seguinte, pessoal. O lado vitorioso, de uma forma geral, era o lado mais industrializado, mais moderno, com uma tecnologia industrial capaz de vencer o lado menos industrializado, menos moderno. Isso de uma forma geral. Às vezes, o vitorioso nesse conflito não era um país ou uma região industrializada, mas era sempre um país ou uma região apoiada por uma potência industrial.
vencendo às vezes até um outro país industrial, mas que tinha o apoio de uma outra potência industrializada. Foi o caso que aconteceu no México. O México foi dominado, foi conquistado, grande parte do México pela França, a França do Napoleão III, né, do sobrinho Napoleão Bonaparte. Estourou uma guerra entre o México e a França. A França, obviamente, muito mais avançada do que o México do ponto de vista econômico, tecnológico, né, industrial, né? Mas no final, dominar o México foi ficando cada vez mais difícil para os franceses. E quando os americanos resolveram apoiar o México contra a França, aí pronto. Se a França insistisse em dominar o México, haveria uma guerra entre Estados Unidos e França. E aí provavelmente a França seria derrotada. Né? A gente nunca vai saber. Mas provavelmente seria derrotada e a superioridade industrial, pelo menos as vantagens, né, geopolíticas americanas, econômicas americanas, acabariam prevalecendo. Né? Então, de toda forma, o lado vitorioso era o lado que estava mais próximo, né, de uma grande potência industrial, ou era a própria grande potência industrial vitoriosa, né, de uma maneira geral. Foi o caso na Guerra do Paraguai. Né? O Brasil não era um país industrializado, porém contou com o apoio, né, da Grã-Bretanha, e o Paraguai, isolado, não tinha nem base industrial, não tinha nem condições de enfrentar o Brasil, a Argentina, né, o Uruguai, sobretudo o Brasil, né, com o apoio da Grã-Bretanha. Então coloquei numa sequência cronológica os principais conflitos que marcaram a época. A Guerra da Crimeia, que eu vou falar daqui a pouquinho, a Revolta dos Cipais, que eu vou falar ainda nessa aula. Aí vem as guerras da unificação italiana, né, que eu comentei por alto, mas vou detalhar mais adiante. A Guerra Civil Americana, que eu vou detalhar também. A Guerra Mexicano-Francesa, que eu vou explicar. As guerras da unificação alemã, que a gente vai detalhar. E a Guerra do Paraguai, que o Djalma vai explicar para vocês. Ok? Muito bem. Então vamos seguir a ordem cronológica e vamos falar da Guerra da Crimeia. A Crimeia, se vocês estão bem lembrados, é aquela região no sul da Rússia, ali ao norte do Mar Negro, né, no sul da Rússia, que... Deixa eu pegar aqui no mapa para mostrar para vocês. Tem um mapa mais fácil aqui, não. Vou mostrar aqui, ó. Hoje é da Rússia, né? Chegou a ser da Ucrânia. Na verdade era da Rússia, e na época da União Soviética fizeram lá uma mudança, passaram a Crimeia para a Ucrânia, e quando a União Soviética se desmanchou, a Rússia acabou recuperando a Crimeia, e aí hoje é uma área de tensão entre Ucrânia e Rússia. Deixa eu mostrar aqui no mapa, para vocês terem uma noção melhor. Pessoal, eu ainda estou aprendendo como compartilhar a tela, viu? Não é uma coisa super simples, mas eu tenho dificuldade. Vou te mostrar aqui no iPad. Aqui, ó. Será que dá? Será que vai dar reflexo? Ups. Opa, acho que deu reflexo não. Vai dar para ver. Vou apertar meu pequeno nariz para servir de apoio. Ó, a Crimeia está aqui, tá vendo? Aqui está a Rússia, está o Mar Cáspio, Mar Negro. Aqui é a Crimeia. Beleza? Essa área aqui, ó, aqui está a Turquia, tá vendo? Os turcos dominavam, a Grécia já não dominava mais. Lembra que a gente viu que eles tinham se libertado da Grécia, mas os turcos dominavam essa área aqui, ó. Toda essa parte aqui do Oriente Médio. Essa área era controlada pelos turcos. E a Rússia, o Império Russo, tinha interesse em dominar Constantinopla e dominar o Oriente Médio. O Império Turco-Otomano era um império muito decadente, e a Rússia tinha interesse em dominar esses territórios aqui, né? A começar por Constantinopla. Então, em 1853, a Rússia, muito mais poderosa do que o Império Turco, atacou o Império Turco. O pretexto era proteger os cristãos da Igreja Ortodoxa do Império Turco. O interesse era imperialista, era dominar o Império Turco. Ora, se a Rússia dominasse o Império Turco, ou parte do Império Turco, primeiro, ela sairia mais fortalecida, ameaçando o equilíbrio do poder na Europa. Segundo, ela controlaria boa parte do Oriente Médio e teria acesso ao Egito, teria acesso, né, ao Irã, ali marchando, né, aqui assim, ó. Opa! O Siri querendo falar, Siri é tão chato. Ou a Siri, né? Sei lá o que é. Homem ou mulher. Aqui, ó. Tá vendo? Olha o Irã aqui, assim, ó. Então, se dominasse o Império Turco, ó, ia dominar o Irã, dominar o Afeganistão, Parará, e ameaçar o quê? Lá indo para cá. E ameaçar a Índia, que era a área dominada pela Grã-Bretanha. Aqui, ó, a gente
mexendo no mapa. Olha lá. Aqui, ó. O Império Turco dominava tudo isso aqui. Olha a Índia aqui, ó. Principal colônia da Grã-Bretanha. Então, o domínio russo sobre o Oriente Médio aumentaria o potencial da Rússia e se expandir aqui na direção da Índia. E havia uma disputa entre Grã-Bretanha e Rússia pelo controle também do Afeganistão. Então, a Grã-Bretanha queria conter os russos aqui e conter os russos no Império Turco Otomano. Então, interessava a Grã-Bretanha impedir que os russos dominassem o Império Turco Otomano. Interessava a França também. A França, Napoleão III, temia o fortalecimento da Rússia. Resultado, quando a Rússia atacou o Império Turco Otomano em 1853, Grã-Bretanha e França, rivais históricas, firmaram uma aliança contra a Rússia para proteger o Império Turco. O reino do Piemonte, que era o tal reino que acabou unificando a Itália, estava buscando apoio internacional para depois conseguir unificar a Itália. E entrou nessa guerra também, para manter boas relações com a França e com a Grã-Bretanha e no final ter apoio das duas na unificação da Itália. O reino do Piemonte não contou nessa guerra. Né? O reino do Piemonte tinha até uma base industrial razoável, né, para o padrão italiano. Mas a Grã-Bretanha, principalmente, em segundo lugar, a França eram as principais potências industriais da Europa. E a Rússia, embora gigantesca, com uma grande população, um grande exército, aquele negócio todo, tinha uma economia que não era desenvolvida. Resultado, os russos foram derrotados pela Grã-Bretanha e pela França. E essa derrota demonstrou para os russos e para o mundo a importância de uma economia industrial, da tecnologia industrial, a superioridade econômica, tecnológica e industrial. A Rússia depois começou a fazer uma série de reformas para poder se modernizar, né, não ficar atrás da Grã-Bretanha e da França. Mas com isso, na Guerra da Crimeia, ficou claramente evidenciada a importância da indústria, né, para a questão geopolítica. Ok? Bom, vou fazer a pausa e já volto para explicar a revolta dos cipayos.